Então, muitos outros estão começando a experimentar também a primeira ressurreição e reinando com Cristo em alguns aspectos por causa dos irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 20, continuação do que nós temos visto. Apocalipse, capítulo 20, do 4 ao 6. Assim diz a palavra de Deus. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Meus irmãos, como nós temos visto, aqui João ele está tendo uma visão, uma revelação do Senhor, no qual ele mostra a prisão de Satanás durante 1000 anos, durante um milênio. Ele também mostra que neste mesmo milênio estarão ocorrendo o reinado dos crentes com Cristo, e eles estarão em tronos assentados para julgar. Vimos que estes que reinam com Cristo são almas daqueles que morreram pelo testemunho de Jesus Cristo, pela palavra, morreram na fé. A alma deles revivendo em Cristo e desfrutando do milênio já neste momento com o Senhor Jesus Cristo. Nós vimos também que estes que recebem autoridade para julgar são todos os cristãos, que recebem do Senhor essa autoridade, pois a palavra diz que os santos hão de julgar o mundo, hão de julgar até os anjos. Aqui, neste momento, nós vamos tratar ainda mais a fundo sobre a questão da ressurreição. A doutrina da ressurreição é fundamental para a salvação de todo aquele que crê. Se os irmãos puderem ver em vossas Bíblias, lá no finalzinho, colocou-se o credo apostólico. São as últimas folhas. O credo apostólico também é reconhecido no meio da Igreja Católica. Mas temos que entender que o credo apostólico não é uma reza. Ele é um credo. Ele é uma profissão de fé. Ele não é para se repetir como uma reza, mas ele é para se repetir como uma doutrina. Foi uma forma que os apóstolos, os pais da igreja, encontraram de sistematizar de uma forma bem resumida a doutrina, para que os crentes não fossem contaminados por heresias que estavam entrando na igreja. Então eles criaram esse credo, porque ficava até mais fácil aqui, de forma concisa, você compreender as doutrinas. Então, se alguém chegasse na igreja, por exemplo, dizendo o seguinte: olha, o Pai não é todo poderoso, não. Então você lembraria logo do credo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso.
Então você já sabia que aquilo ali era uma heresia. Leiamos esse credo para que os irmãos prestem atenção que ele também defende a ressurreição. Creio também em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao Hades. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Subiu ao céu. Está assentado à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Observe que aqui o credo ele deixa de uma forma bem clara e bem resumida muitas doutrinas bíblicas. E uma das doutrinas bíblicas que o credo está defendendo aqui é a da ressurreição. Porque os apóstolos eles tiveram que combater muitas heresias que atacavam a ressurreição. Por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, observe o que ele diz. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Então, algumas pessoas tinham aqui disseminado falatórios profanos. E Paulo diz, e a palavra desses roerá como granguena, entre os quais são Emineu e Fileto. O que é que esses dois estavam introduzindo na igreja do Senhor? Observe, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já é feita, já ocorreu, e perverteram a fé de alguns. Então eles atacaram a doutrina da ressurreição, contaminaram a igreja e perverteram a fé de alguns que agora acreditavam que já ocorreu a ressurreição. O Senhor Jesus Cristo não precisa mais vir, porque todo mundo que deveria ressuscitar já ressuscitou. Mas não para por aí também. Tinha outros que diziam que ressurreição nem existia. Como, por exemplo, aos Coríntios, o apóstolo Paulo tem que combater mais uma heresia. 1 Coríntios, capítulo 15, do 12 ao 21. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. E, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação, e também é vã a vossa fé. Assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei em vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Observe o quanto os apóstolos aqui estão combatendo as heresias que atacam a ressurreição dentre os mortos. E aqui em Apocalipse nós vemos o Senhor falando. Agora é muito interessante porque ele está falando de duas ressurreições. O Senhor mostra uma revelação a João, onde apresenta duas ressurreições. Ele diz que aquele que participa da primeira ressurreição, esse é bem-aventurado, este é salvo. Só que aquele que participará somente da segunda ressurreição, obviamente não é salvo. Mas vamos entender um pouco a respeito disso. Primeiro vendo o que Jesus Cristo fala da ressurreição. João capítulo 5, 28 e 29 diz assim: Não vos maravilheis disto,
Porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Observe que o Senhor Jesus Cristo está dizendo que quando Ele der a ordem aos mortos, todos eles hão de ressuscitar. Não só os crentes, como também os incrédulos. Todos haverão de ressuscitar a ordem do Senhor Jesus Cristo. O que o Senhor Jesus Cristo está fazendo aqui é citando Daniel. O livro de Daniel, que em capítulo 12, o 2 e o 3 diz assim: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Então aqui você observa o Senhor falando da ressurreição do corpo, aonde crentes e incrédulos ressuscitam no mesmo momento. Uns para glória eterna em Cristo e outros para vergonha eterna sem Cristo. Jesus Cristo ainda falando da ressurreição, em João capítulo 11, versículo 25, ele diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então observe, que ressurreição Jesus Cristo está falando aqui? Da primeira ou da segunda? Ele está falando aqui da segunda ressurreição, da qual os crentes também vão ter que participar. Que é a ressurreição do corpo. Que ele está dizendo, olha, quem crê em mim, ainda que esteja morto, ainda que o seu corpo físico tenha morrido, ele viverá. Então, ele viverá tanto ressuscitando fisicamente como espiritualmente. Aqui também o Senhor fala da ressurreição da alma. Mas observe que ele é a ressurreição e a vida. Já em João 11, o versículo 26, mas a seguir ele já dá uma ênfase maior à ressurreição da alma. Ou a ressurreição que diz respeito àquela que quando você o conhece, você passa a ter vida antes mesmo de experimentar a segunda, a morte física. Ele diz assim: E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Então observe o que o Senhor está dizendo. Que todo aquele que crê nele, nunca há de morrer. Mas nós sabemos que passaremos pela morte. Mas o que o Senhor está dizendo é o seguinte: o nome dele, a autoridade dele é tão intensa que a sua carcaça é que vai parar de funcionar. Mas o seu espírito estará vivo nele. Você nunca mais experimentará a morte, porque você estará sempre vivo no Senhor. O crente, ele se alimenta do Senhor. E é isso que o torna vivo. É isso que faz com que o crente esteja vivo e não morto. Em João 6, o versículo 57, o Senhor diz assim: Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Quem se alimenta do Senhor Jesus Cristo, por ele viverá. Então observe que a ressurreição, ela tem seu alimento. O alimento da ressurreição é Jesus Cristo. Se você se alimenta do Senhor Jesus Cristo, você já ressuscitou espiritualmente. Passará pela morte física. Ressuscitará também fisicamente com o corpo glorificado. Mas já, neste momento, o espírito dos irmãos, a alma dos irmãos, ressuscitou em Cristo desde o momento em que os irmãos passaram a crer no Senhor Jesus Cristo. A primeira ressurreição, então, ela já anda acontecendo.
tanto naqueles que já morreram em Cristo, que são aqueles que se encontram imediatamente com o Senhor, que é aquela ressurreição que nós já vimos aqui, por exemplo, quando o ladrão que morre ao lado direito de Cristo diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele queria desfrutar do reino de Cristo. Jesus Cristo disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Você não vai estar morto. Sua alma viverá, que é o que João está dizendo aqui em Apocalipse. E vi a alma daqueles que foram mortos pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E eles viveram e reinaram com Cristo. Então, João viu no céu a alma das pessoas vivas com o Senhor. Essa é a primeira ressurreição diretamente sendo falada ali, meus irmãos. Mas ela começa a ocorrer desde o momento em que você crê no Senhor Jesus Cristo. Isso a Bíblia fala muito também, de forma muito clara, de forma muito intensa. Por exemplo, em Efésios, Paulo escrevendo sua carta aos Efésios, capítulo 2, do 1 ao 7, e observe o que ele diz. E vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. Vocês estavam mortos nas ofensas e nos pecados de vocês, e ele vivificou vocês. E ele continua. E em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então observe que os irmãos já foram ressuscitados em Cristo Jesus. Falando, é óbvio, da ressurreição da alma, porque espiritualmente todos estavam mortos em seus delitos e pecados. E o que o Senhor faz? O Senhor nos dá vida, ressuscitando-os e fazendo com que os irmãos se assentem nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Então o milênio com Cristo começou e está sendo desfrutado com os nossos irmãos amados que já morreram. Eles estão desfrutando do milênio nesse momento. Mas de certa maneira, nós também estamos desfrutando desse milênio. A partir do momento que os irmãos creram em Cristo, a partir do momento que Cristo invadiu o coração dos irmãos com toda a sua graça, amor abundante, os irmãos passaram agora a ressuscitar. Os irmãos ressuscitaram em Cristo e agora sentaram-se nos lugares celestiais em Cristo, estão garantidos em Cristo. E quanto mais os irmãos se aprofundarem de Cristo, mais os irmãos vão experimentar o gostinho do reinado de Cristo. Os irmãos vão estar desfrutando daquela comunhão íntima, maravilhosa e preciosa que os crentes que já morreram estão desfrutando plenamente nesse momento. Mas quanto mais os irmãos se afastarem de Cristo, se preocuparem com as coisas deste mundo, se envolverem com o que não presta, se entregarem às suas fraquezas e não lutarem pela sua glória com Cristo, os irmãos estarão perdendo de sentir o prazer do milênio com Cristo. O milênio com o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, ele já começou dentro de cada um cristão, assim que creu. O apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 9, ele diz: porque foi para isto que Cristo morreu e ressurgiu, e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Então o Senhor Jesus, ele é Senhor de vivos e de mortos. A ressurreição, ela fica mais clara na vida dos irmãos a partir do momento em que os irmãos a manifestam nas suas vidas.
Não adianta os irmãos dizerem que são crentes. Não adianta os irmãos dizerem que são bem-aventurados porque participaram da primeira ressurreição, que é a ressurreição da alma, quando creem em Cristo. Não adianta os irmãos falarem, bradarem para o mundo, se os irmãos não tiverem aspectos dessa ressurreição em vossa vida. Os irmãos estarão se auto-enganando. Porque aquele que ressuscitou em Cristo, ele, meus irmãos, manifesta a ressurreição. Aquele que participou da primeira ressurreição, ele vai manifestar ela. Observe o que Paulo diz aos Filipenses. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Eu não perco nunca. Eu não estou nunca em desvantagem. Se eu passar muitos anos vivos, muitos anos estarei vivendo Cristo. Mas se eu morrer também, eu estou em lucro, porque eu estarei desfrutando dele lá na glória. Tudo para mim é Cristo. Vivo ou morto, estarei com ele. Observe que o apóstolo Paulo, ele tem o seu foco no Senhor da ressurreição. No Senhor Jesus Cristo. E ele diz mais. Uma das suas frases que é mais citada pelos cristãos. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Observe, já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Entendam a profundidade da gratidão do apóstolo Paulo, da intimidade que ele tem com o Senhor Jesus Cristo, a ponto de ele dizer o seguinte: quem vocês estão vendo vivo aqui não sou eu, é Cristo vivendo em mim. Eu não vivo por mim mesmo, eu vivo por Cristo, porque ele vive em mim. Observe, meus irmãos, que o apóstolo Paulo ele tinha características plenas e claras de que ele experimentou a primeira ressurreição. Aqueles que experimentam a primeira ressurreição, eles não vivem mais. Eles crucificaram com Cristo o seu velho homem. E agora eles vivem ressurretos em Cristo. A Timóteo ele diz assim, na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então entenda isso. Se é Cristo que vive em você, aguente a perseguição. Aguente as aflições. Esteja pronto para humilhações. Porque todo aquele que querem viver piedosamente em Cristo, eles vão padecer perseguições. Mas Cristo vive em você. E na hora que as coisas saem do seu controle, você entra em pânico, em desespero, sofre seu filho, sofre sua esposa, sofre seu marido, todo mundo sofre que está ao seu redor, porque você não tem controle. Porque as coisas saíram da sua perspectiva. Você queria que as coisas estivessem correndo do jeito que você esperava. E quando elas saem, você desespera. Mas há pouco tempo você disse: Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, você tem que estar pronto para perder tudo. E estar seguro, centrado e mostrando ao mundo como é que se vive no meio de uma aflição. Aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14, Paulo diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Aquele irmão morreu para mim. Paulo nunca disse isso. Mas Paulo disse assim: o mundo morreu para mim e eu morri para ele também. Eu fui crucificado para o mundo e o mundo
para mim. É assim que vive aquele que experimentou a ressurreição. É assim que vive aquele que diz que tem Cristo em si. Aos Romanos, capítulo 6, versículo 11, ele diz: assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Considerem-se mortos, mas ressuscitados em Cristo, nosso Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Tudo isso, meus irmãos, tem que estar solidificado na fé genuína, na fé que os irmãos receberam. Paulo, escrevendo a Tito, disse: a fé que uma vez por todas foi dada aos eleitos. A fé que uma vez por todas foi dada aos eleitos. Então, esta fé é que mantém os irmãos firmes e convictos de que já morreram e ressuscitaram a primeira ressurreição. Ainda aguardam a segunda, mas experimentaram já a primeira ressurreição. Ressurreição essa que o mundo ainda não experimentou, nem pode experimentar. Por isso são malditos e por isso estão condenados. Mas a primeira ressurreição, somente os que creem no Senhor Jesus Cristo a experimentam. Neste momento eles começam a ter um pouco do resplendor que será o milênio de Cristo, o reinado de Cristo, até que ele volte. Aos Romanos, capítulo 6, versículo 8, o apóstolo Paulo escreve: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. A fé é o segredo da ressurreição dentre os mortos. Falo da primeira ressurreição dentre os mortos. Entendam que os irmãos são muito mais do que muitas vezes vocês imaginam. Não porque os irmãos são especiais, mas porque aquele que vive nos irmãos é especial. Porque aquele que vive nos irmãos, ele é infinito e ele é eterno. Os irmãos não só receberam vida, como os irmãos são fonte de vida. Quando os irmãos abrem a boca, o que jorra de dentro dos irmãos é vida. Pessoas são transformadas pelo Espírito Santo por meio da palavra de Deus que jorra de dentro dos irmãos. Então, muitos outros estão começando a experimentar também a primeira ressurreição e reinando com Cristo em alguns aspectos por causa dos irmãos que jorram vida sobre os eleitos que ainda não foram chamados. O Senhor Jesus Cristo que disse isso em João, no Evangelho segundo João, capítulo 7, versículo 38, o Senhor Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do vosso ventre. Os irmãos creem no Senhor Jesus Cristo, os irmãos são fonte de água viva. Rios de água viva brotam de dentro dos irmãos. Para terminar, eu quero ler com os irmãos o que o apóstolo Paulo diz aos Filipenses, capítulo 3, versículos do 7 ao 11. Paulo diz: mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição,
e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Meus irmãos, esse era o apóstolo Paulo, esse é cada um dos irmãos. Se o propósito dos irmãos for honrar, glorificar e agradar ao Senhor Jesus Cristo. Mas, para isso, defenda as Escrituras. As doutrinas precisam ser defendidas. A doutrina da ressurreição vem sendo atacada, vem sendo negligenciada, vem sendo esquecida no meio do povo do Senhor. Mas os irmãos foram chamados por Deus. Estamos sendo despertados pelo Senhor para falar da ressurreição dentre os mortos. E para dizer a essas pessoas aí fora que existem duas ressurreições. Uma, a primeira, a qual somente os bem-aventurados desfrutam, que é a ressurreição da alma quando se crê em Cristo e também quando se encontra com Ele na glória. E a segunda ressurreição também, que essa os cristãos também participarão. Os cristãos participarão de duas ressurreições. A primeira da alma e a segunda do corpo. Os incrédulos participarão somente da segunda e serão malditos e serão condenados. Que Deus tenha misericórdia do seu povo. Que Deus nos desperte para que a gente viva Cristo e não a nós mesmos nesse mundo tão perverso. Que Deus os abençoe. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Não deixe de curtir e compartilhar. Ajude combatendo o avanço do mal, lutando, se informando, resistindo e compartilhando conhecimento.